Bem, senhoras e senhores, boa noite a todos vocês, tudo jóia? Novamente agradeço a presença de vocês aqui ouvindo os nossos materiais. Informo vocês que na última aula falamos um pouco então sobre as capacidades físicas na ginástica em si, sobre a relação de força, a relação de flexibilidade, a relação em si das próprias necessidades básicas de condicionamento, de basicamente aptidão física relacionada à saúde e voltado aí para a ginástica. Hoje, continuando então essa playlist a respeito então da ginástica de condicionamento físico. Já organize seus materiais aí, certo? Se precisar fazer alguma anotação ou mesmo posteriormente deixar aqui embaixo algum comentário, alguma pergunta, com certeza entrarei em contato aí e tentarei, à medida do possível, responder a todos vocês. Já prepare-se, aperte os cintos e bem-vindos a essa grande jornada aí do conhecimento. Então, é ginástica de condicionamento físico, né? Citamos um pouco mais sobre isso e aplicando principalmente essa ginástica de condicionamento a públicos variados, né? Desde crianças, essa ginástica ela pode ser aplicada, até mesmo a idosos. Então, o nicho de mercado, o público variado que pode praticar essa ginástica de condicionamento é muito diversificado, é muito variado, abrange muita gente, abrange muitas pessoas, né? E tem uma relação direta com a própria qualidade de vida, né? Para quem busca uma qualidade de vida relacionada à saúde, a ginástica de condicionamento é um prato cheio, né? É um grande cardápio aí para estar se buscando, né? E tentando componentes da própria estética, né? E podendo ser diversificado também essa ginástica para a própria saúde pública, né? Por que não o NASF, que é o Núcleo de Assistência da Saúde e da Família, podendo estar utilizando também, né, da ginástica de condicionamento para oferecer realmente um novo item, uma nova opção para as pessoas que estão ali inseridas, que estão praticando essa atividade em si. Então, e realmente combatendo alguns aspectos dos perfil lipídico, das próprias comorbidades relacionadas à obesidade em si. Então, tendo aí como repertório, tendo como bagagem a própria ginástica de condicionamento. Claro que, né, com isso, devemos ter um olhar um pouco crítico, né, respeitando alguns princípios biológicos, né, da atividade, como o princípio da especificidade, princípio da individualidade, né, alguns princípios biológicos devem ser respeitados para realmente termos aí um olhar um pouco mais crítico a esse respeito. E também, né, podemos pensar na relação de um corpo ideal, né, e a relação do corpo desejado, né? O que é o corpo ideal e o que é o corpo desejado e a relação aí com essa ginástica de condicionamento. Bem, pensamos também que essa relação do corpo ideal e do corpo desejado, podemos pensar também o jovem, o corpo magro, né, também como um corpo aí desejado nos dias atuais. E a própria ginástica de condicionamento, né, ela tem como foco, né, em saúde e a própria qualidade de vida. Um grande autor que corrobora todos esses aspectos de saúde, qualidade de vida, é um autor chamado Marcos Vinícius Narras. Então esse autor, Narras, né, ele cita bastante em seus livros a respeito da saúde, da qualidade de vida, mostrando realmente o que é qualidade de vida, mostrando aí o pentáculo, conhecido como pentáculo, né, da qualidade de vida, dos aspectos relacionados à saúde em si. Então, e pela estética, né, a estética ela tem uma consonância direta da própria mídia, né? Principalmente as mulheres, elas são praticamente muito levadas pela própria influência midiática, tanto televisiva, tanto midiática, internauta, né, onde acaba sendo vendido para as mulheres também, né, essa é uma imagem do que é o corpo ideal, o que é o corpo magro, o que é o corpo jovem, né, deixando as mulheres um pouco mais suscetíveis a essa venda também de produtos relacionados à própria saúde, a busca por uma estética, a busca aí por um corpo também magro, certo? Então, essa foi uma pequena introdução do que é realmente a ginástica de condicionamento, né? Então vamos entrar um pouco mais nessa ginástica de condicionamento, que ela sendo também como um meio também de alcançar uma certa longevidade, né? Uma certa
forma de aumentar nossa expectativa de vida, nossa projeção na nossa vida, nossa velhice, principalmente nossa terceira idade. Hoje vejo muitas pessoas, principalmente em ambientes mais fechados, como prédios, por exemplo, apartamentos, onde nesse apartamento, nesse prédio tem academia, pessoas idosas buscando também auxílio de um personal, para que esse personal atenda essa pessoa idosa dentro de um ambiente domiciliar ou mesmo dentro do ambiente do prédio que tenha, que proporcione uma academia com pesos, com halteres, com aparelhos multiarticulados que possam fazer com que o personal possa também ter criatividade e montar um bom programa de exercícios para essas pessoas idosas. E aí podemos citar um certo conceito sobre o que é um condicionamento físico, pela própria manutenção de níveis adequados da aptidão física. Então, o condicionamento físico, ele designa basicamente, nós temos uma manutenção em níveis adequados de aptidão física. E há um consenso em relação a isso, na ligação direta com a própria saúde, a busca dessa aptidão física. E nisso é representado pela questão das capacidades físicas, como citamos em outros vídeos dessa playlist. As capacidades físicas relacionadas à força, relacionadas à flexibilidade, com a própria aptidão cardiovascular, representada aí pelo próprio VO2 máximo, que é o volume de oxigênio captado por minuto. Isso naturalmente é verificado com máscara de gases, com grampo nasal, isso em ciclo ergômetro ou de perna, ou ciclo ergômetro de braço, esteira rolante, ou um ciclo ergômetro de braço, onde existem máscaras com um cano que possam captar através de sensores sensíveis à variação de inspiratória, respiração a respiração, o nosso nível também de VO2 máximo, que é esse volume de oxigênio captado nessa máscara de gases por minuto. Isso detecta praticamente a nossa capacidade cardiovascular. Bem, esse condicionamento também está ligado à relação da força, a capacidade que nós temos de vencer uma resistência, assim como também a própria flexibilidade, a capacidade que nós temos de buscar uma ADM, uma amplitude de movimento padrão de cada articulação. É sabido que o cotovelo tem uma capacidade de flexionar até praticamente 135 graus e uma capacidade de extensão até zero. Então, quando o sujeito tem uma capacidade limitada de uma flexão e extensão de cotovelo, por exemplo, naturalmente esse sujeito tem uma ADM, uma amplitude de movimento limitada a esse aspecto, a esse segmento articular especificamente. Então, isso quando se trata basicamente de flexibilidade. Porém, há uma unanimidade na literatura na questão da aptidão física. Por exemplo, na questão da força, tem uma relação direta a força com a vida funcional, com principalmente a questão da economia de energia. Então, ter mais força, principalmente em idades mais avançadas, também significa maiores capacidades de economizar energia. Por isso é tão importante que pessoas idosas façam musculação, que pessoas idosas realmente façam exercícios contra a resistência, naturalmente com uma boa orientação de um profissional habilitado, para que possa prescrever esses exercícios contra resistidos, levando esse idoso, principalmente, a uma melhor capacidade de força, tendo aí realmente, como citado anteriormente, maior economia de energia. E a flexibilidade, como citamos anteriormente, é a própria mobilidade articular também relacionada a uma boa postura. Então, a aptidão física, lembrando, senhores, como muitas vezes pensamos, que ela não pode ser acumulada. Então, a aptidão física, ela não pode ser acumulada. De nada adianta para nós um treino comprido, por exemplo, treinarmos lá durante 3 meses sequencialmente e garantir com isso benefícios eternos. Nós precisamos, é necessário que esse programa aí, ele tenha uma constância. Esse programa ele seja constante, ele seja de longo prazo. Basicamente, podemos citar que o tripé dessa busca da aptidão física, ela está relacionada basicamente à frequência nessa atividade, à intensidade, que é um segundo pé desse tripé, e um terceiro pé desse tripé é a questão do volume. Então,
frequência quando se trata de dias na semana, meses no ano, e a frequência e a longo prazo que nós praticamos essa atividade física, o volume quando se trata de quantidade de repetições ou quantidade de séries que nós fazemos esse gesto específico, e mesmo a intensidade, ou seja, o volume, a questão do peso envolvida, né? Qual é a resistência, né, desse gesto, que vai levar realmente a ter um maior estresse neuromuscular no meu. E lembrando que esse peso não necessariamente precisa ser a carga em si. Esse peso, esse aumento de estresse, né, dessa intensidade, pode ser pelo simples fato de aumento de amplitude de movimento. Uma diminuição no tempo de descanso entre uma série e outra. Então isso pode levar também a uma questão do aumento da intensidade nesse TPE que leva basicamente à aptidão física, né? E essa constância para manter-se um bom nível de aptidão física, né, gera também a própria aderência, que está relacionada à própria motivação. E não adianta termos uns aspectos somente físicos, né, envolvidos na prática, né, de nossa atividade física, se não levarmos em consideração também, senhores, os aspectos motivacionais, os aspectos aí psicológicos, né, que podem estar ligados diretamente ao próprio resultado. Por exemplo, a presença do professor é extremamente importante para que você realmente tenha uma boa orientação e também tenha aí uma boa motivação, como por exemplo, muitas pessoas estão aderindo, né, à busca do personal trainer, né, esse treinador pessoal, esse treinador individualizado que vai estar aí periodizando, monitorando, avaliando e prescrevendo os exercícios para essa pessoa, também levando essa pessoa a uma maior motivação à conquista aí dos seus resultados, à conquista aí de suas metas, né? As próprias aulas em grupo, elas também são um fator motivacional, né? As aulas em grupos que estão surgindo hoje em diversas praças públicas, como por exemplo os grupos de corrida. Hoje também temos aí os grupos de caminhadas que estão surgindo bastante, temos o grupo de crossfit, ou seja, grupos de atividades funcionais, atividades livres, com cordas, com pneus, com diversos instrumentos que possam também levar o sujeito a uma certa aptidão física, claro que orientada também por um profissional, né, essas aulas em grupo, e também pelo fato da própria socialização que essa aula tende a gerar, né? Essa aula tende a gerar realmente um fator motivacional, um fator psicológico, normalmente falando, da socialização das pessoas. Mas não são somente os aspectos físicos, mas também são os aspectos de socialização, onde as pessoas fazem também amigos, conhecem umas às outras, conhecem o nome uma das outras, né? Nesse aspecto da aula em grupo, né? Também é importante salientarmos que existem diferença entre atletas e não atletas, né? Os atletas, naturalmente, eles têm uma vida um pouco mais regrada, uma vida um pouco mais sistematizada na conquista daquele resultado em si. Porém, nós, em ambientes, tanto em academias, quanto clubes, quanto spas ou outros ambientes que oferecem atividade física basicamente não formal, né, somos considerados também como atletas recreacionais, que não temos esse compromisso de um resultado, de uma aptidão física tão elevada quanto os atletas, que muitas vezes esse ambiente esportivo está ligado diretamente a uma lesão articular, uma lesão, né, muscular ou uma lesão cartilaginosa que vem a ser decorrida pelo esforço repetitivo, pela intensidade sistematizada, por uma busca aí de um rendimento também, né? E principalmente nas questões, aí, como citamos anteriormente, da intensidade e do tipo de solicitação muscular. Qual é a intensidade que eu vou colocar no exercício, qual é o tipo de solicitação que esse músculo-alvo vai estar participando, ou do ponto de vista até biomecânico, o quanto que esse músculo estará participando, né, nesse gesto motor, e qual é o tempo de permanência dessa intensidade da solicitação desse músculo-alvo nesse exercício em si. Tudo isso, claro, ao encontro, né, não podemos descartar isso, que é o objetivo do aluno, né? É o ir ao encontro do que o aluno realmente quer, do que o aluno almeja, né? O objetivo do aluno. E alguns autores, né, eles buscam também, que eles relatam que a própria manutenção dessa aptidão física, ela vai estar diretamente em uma questão, né, de uma busca das nossas AVDs. O que são essas AVDs? São nossas atividades de vida diárias.
Então essas ABDs que são melhoradas, são aperfeiçoadas pela busca, né, da própria aptidão física, estabelecendo aí com isso um panorama, né, de vários locais para a atividade física que nós temos para praticar, tanto como citamos anteriormente, quanto em clubes, quanto academias, quanto spas, quanto em praças públicas também, né? Lembrando que basta também ter um profissional ali orientando essas pessoas. E tendo isso com o controle da própria prevenção de lesão, levando o sujeito a ter um maior condicionamento cardiovascular, aumento da flexibilidade, da força, né? Levando isso a melhorar componentes da própria aptidão física. Então, portanto, a ginástica, né, de condicionamento físico, ela vai muito ao encontro, né, do condicionamento físico e da própria estética. Então esses são alguns componentes aí básicos, né, que corroboram as questões da própria busca desses aspectos relacionados ao condicionamento físico e à ginástica. Falamos um pouco agora, senhores, sobre a prática da ginástica na questão da qualidade de vida. Qual é o encontro, qual é o cruzamento, né, nessa questão da qualidade de vida e da própria ginástica? Bem, basicamente, em 2000, né, alguns autores citaram essa inter-relação da aptidão física e da própria ginástica. E mais a respeito, né, sobre as referências bibliográficas que levaram à composição desse roteiro, né, que estão aqui embaixo na descrição, certo, desse vídeo. Dá uma olhada aqui embaixo, clica nessa setinha que tem aqui embaixo, que vai dar um encontro de todo o referencial bibliográfico que está no final aí deste material. Joia? Então, outros autores também estabelecem em alguns artigos, por exemplo, mostrando a relação como alguns motoristas de ônibus e alguns carteiros, né, melhoraram sua aptidão física apenas modificando alguns aspectos do seu dia a dia, do seu ambiente profissional. Por exemplo, motoristas de ônibus que trabalham apenas com ônibus de um andar, certo? Em comparação a motoristas de ônibus que trabalham em ônibus de 2 andares, certo? Existe uma diferença significativa no nível de aptidão física de motoristas que trabalham em um ônibus só, em um ônibus com um só andar, e motoristas que trabalham em ônibus de 2 andares. Então, essa diferença, né, é na própria movimentação diária desses sujeitos, desses trabalhadores em ambientes específicos. Naturalmente, o sujeito que está inserido em um ônibus que tem 2 andares, que tem que fazer muitas vezes esse translado, né, ele tem um nível de aptidão física muito maior que esse sujeito que passa a boa parte do dia mais sentado. Comparando aí, por exemplo, com carteiros, né, que se movimentam mais, com bikes, por exemplo, a carteiros que se movimentam menos. Então foi verificado que grupos aí que se movimentam mais tinham melhor aptidão física, né? Melhoraram a sua qualidade de vida, melhoraram os seus aspectos, as suas capacidades físicas também. Então, quais são os benefícios, né, do exercício físico? Podemos citar inúmeros, né, benefícios da própria prática de exercícios físicos, como a própria manutenção do peso. O exercício físico auxilia nesse fato de auxiliar no gasto calórico momentâneo. Também podemos citar pós, né? Chamamos de EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-treino, né? Pós-exercício, pós-atividade, o quanto que o nosso corpo ainda continua potencializando o consumo de oxigênio pós-treinamento também, bem como o melhoramento dos componentes cardiovasculares, respiratórios, né, aumentar a massa muscular nesse processo de hipertrofia, né, o processo de aumento de massa óssea, né, aumento da mineralização da massa óssea, melhora da própria imunidade como resposta de supercompensação de nossa imunidade. Então os ossos, por exemplo, né, principalmente como na questão do impacto, aumenta a síntese de cálcio nos ossos pela questão de impacto. Então a corrida ela vai ter um papel importante nesse processo, né, principalmente quando se trata na relação do fêmur, da tíbia, da fíbula, né, do próprio talos, movimentos do tornozelo do pé. Então a relação das forças de reação do solo que chegam em nossos membros inferiores, isso gerará um maior acúmulo de cálcio pela sua mineralização óssea, agregando maior cálcio em nossos ossos, né? Assim como a própria melhora da imunidade pelo aspecto de supercompensação, melhora do controle do colesterol, ou seja, o nosso perfil lipídico, né? O nosso quarteto metabólico como colesterol,
componentes glicêmicos, lipídios, né, e todos esses componentes que formam esse quarteto do nosso perfil lipídico, que isso ajuda muito a melhorar nesses aspectos, bem como alguns casos que podem levar o sujeito a diminuir os seus aspectos da medicação, ou seja, o sujeito inicia uma prática física, naturalmente aquela doença, aquela patologia, claro que não são todas, mas ajuda em muitos casos, né, a diminuir, principalmente os ansiolíticos, né, como aí temos o Rivotril, temos a própria fluoxetina. Então o exercício físico ajuda nesse processo de diminuição do Rivotril, diminuição da fluoxetina e outros medicamentos aí também ansiolíticos, melhora das ABDs, né, das atividades de vida diária, com também músculos fortes para proteger articulações. Temos que ter noção também que se eu tenho um músculo forte, rápido e antecipado, principalmente, não basta ter um músculo forte e também ele ser lento, ele tem que ser forte, porém antecipado, por exemplo, a uma queda em um obstáculo urbano, ao entorse do tornozelo. Então esse músculo tem que ser forte e antecipado ao estresse, ou seja, de nada me adianta frear um carro em cima do sinaleiro. Se eu estou vendo que o sinal está fechando, eu tenho que frear o carro antes, e assim é o músculo, né? Eu tenho que começar a frear o gesto antes de o sinal realmente fechar, para que esse músculo possa segurar qualquer adversidade, qualquer reflexo que eu possa vir a ter, necessitar em cada situação dessas. Então, um exemplo clássico, né, da necessidade da manutenção do tônus muscular é os próprios eretores da espinha, os músculos paravertebrais. E aí podemos citar músculos mais profundos da coluna, como músculos multífidos ou multifídios, né, que fazem a sustentação, né, vertical de nossa coluna. Então pensamos que se eu tenho um músculo forte, naturalmente ele irá sustentar esse pilar vertebral, gerando essa manutenção desse tônus muscular pela melhora realmente do tônus e gerando maior manutenção dessa coluna, o pilar, evitando com isso, claro, as patologias ortopédicas, como os desvios laterais da coluna. Desvio lateral esse podemos ser em C, né, essa escoliose, ou um desvio em S, também escoliose em S. Então, quando falamos em escoliose, entendamos que escoliose nada mais é do que o desvio lateral da coluna, é a escoliose, tá certo? Bem como a própria musculatura, então ela vai gerar esse tônus muscular, prevenindo também as próprias lesões. Outros benefícios que podemos citar são os componentes psicológicos que tratam, né? Quando falamos em psicológicos, podemos definir a questão do conhecimento, né, do exercício, ou mesmo o autoconhecimento no exercício, como nós podemos nos conhecer também no exercício, né? Como nós podemos aí analisar mais aquilo que nós estamos fazendo, as questões no traço das nossas metas, né? Aquilo que nós traçamos como metas, como objetivos. Também podemos pensar nesse campo psicológico, o plano de ação que está inserido, né? Isso leva realmente a maior possibilidade de cumprimento dessas metas, e nós tendo como esse processo de plano de ação e também a consciência dos obstáculos que geram, realmente, que muitas vezes influenciam a não conquista de minhas metas, que muitas vezes sabotam o meu próprio plano de ação. Então, tendo noção dessa questão do conhecimento, das análises dos exercícios, né, da própria meta que eu tenho, o objetivo que eu tenho a ser alcançado, o plano de ação que eu tenho que levar em consideração, certo? E os obstáculos que vão me impedir, muitas vezes obstáculos de horário, obstáculos muitas vezes de locomoção, obstáculos às vezes até mesmo financeiros, que me impeçam realmente de praticar aquela atividade física em si. Então todos esses são aspectos aí psicológicos que também têm que ser verificados. Bem, o caso muitas vezes de depressão ajuda bastante com a atividade física pela liberação de endorfina, que essa endorfina ele irá produzir a própria serotonina, esse neurotransmissor que irá gerar uma reação em cascata em nosso organismo, gerando prazer, né, nas próprias relações com o exercício. Claro, não podemos deixar de citar as relações sociais, a diminuição da ansiedade, do próprio estresse, a melhora também da qualidade do sono, ou seja, aquele ciclo vigília-sono, né, é a sincronização desse ciclo, chamamos de ciclo circadiano, né, o ciclo vigília-sono, essa melhora
no aspecto da maior necessidade de aprofundamento, né, do sono REM, que é o sono de movimentos oculares rápidos. Esse é o significado, né, do sono REM, onde os movimentos oculares rápidos. Então, a produção de melatonina pela glândula supraquiasmática, lá na glândula pineal, né, auxilia nesse processo com a atividade física, o exercício. Já há muitos estudos que corroboram, né, que afirmam esse aspecto, onde a qualidade do sono influencia, além de, claro, a liberação de GH, IGFs e outros hormônios que fazem parte aí de uma reação em cascata para uma síntese proteica. Então, esses são alguns aspectos aí do próprio condicionamento físico aí relacionado para os benefícios, né, do exercício em si. Claro que não podemos deixar de considerar que é a questão da prática desse condicionamento, dessa ginástica de condicionamento, e os componentes estéticos, né, que estão diretamente presentes em nossa prática física, como a relação da imagem corporal, né, e um aspecto subjetivo dessa imagem corporal. Bem, o que é realmente a imagem corporal pessoal e o que é uma imagem corporal multifacetada, ou seja, essa inter-relação da memória, das experiências, dos sentimentos que essa imagem corporal nos leva, né? A relação de cognição, o comportamento, a relação afetiva que nós temos com a nossa imagem corporal, a relação, por exemplo, de beleza, ela é muito questões levadas a ponto da história, né? A beleza, ela é modificada no seu contexto histórico. A beleza hoje, ela é uma, mas ela, ao longo da história, ela teve outras conotações, ela teve outros significados. Como, por exemplo, na Grécia Antiga, né, o corpo é um conceito temporal, né? A questão da Grécia, o corpo belo, o corpo atlético, o corpo voltado para os Jogos Olímpicos, né? Era um conceito de corpo muito específico, do corpo belo na Grécia Antiga. Indo aí para a Idade Média, nós temos aí uma desvalorização, totalmente um contraste com a Grécia Antiga. Na Idade Média nós temos já uma desvalorização do corpo, certo? Para ressaltar aspectos espirituais. Ou seja, nós temos o corpo é desvalorizado, certo? Em virtude do espírito. O espírito é valorizado em detrimento do corpo. E na Renascença, né, nós temos aí mulheres mais generosas, formas mais exuberantes, né? Claro que havendo uma diferenciação aí em cada época específica. E o que acontece hoje, né, infelizmente, é uma própria mercantilização, né, uma própria mediatização do corpo. Mas voltando à questão da Renascença, por exemplo, né, nós temos uma relação da Renascença do que era o corpo escravizado e depois aí a mulher branca, né, e bronzeada. Então aí na Renascença, partindo para uma era mais industrial, né, a mulher branca e bronzeada era uma mulher que já estava no ambiente de trabalho, uma mulher que realmente era voltada para aquele ambiente mais do labor, do trabalho em si. Logo na Segunda Guerra Mundial, com a falta de comida que gerou, né, aquele holocausto, houve uma valorização da mulher mais cheinha, uma mulher mais roliça, por falta da comida. Então, quando se via uma mulher mais cheinha, mais roliça, aquilo era símbolo também de riqueza, aquilo também era símbolo de fartura, era símbolo de saúde também, tinha um processo higiênico também. E com a era industrial, com mulheres ficaram mais confinadas em ambientes mais fechados, né, as mulheres brancas, né, eram a figura em si, porque as mulheres ficaram mais confinadas. Porém, aí já na era moderna, com a figura de Leila Diniz, né, a grande Leila Diniz, e busca na internet aí, busca no Google, Leila Diniz, e vocês vão conhecê-la, que a partir dessa pessoa chamada Leila Diniz, que foi basicamente relacionando os corpos e a relação dos trabalhos fechados com um corpo mais, uma mudança de um corpo mais voltado à relação da estética do que vemos hoje. Né? Claro que houve uma mudança aí dos próprios alimentos, uma mudança aí mais da própria era industrializada, né? Que foi realmente idealizada a partir da Leila Diniz, um sujeito mais magro, né? Um sujeito mais
como nós temos hoje, né, esse capital estético que nós temos hoje. Então, o que é realmente essa relação do corpo real, né, como vemos hoje, e o corpo midiático? E qual é essa relação do corpo real e o corpo midiático? Primeiramente, temos que ter uma noção da própria relação da imagem corporal, ou seja, a forma como percebemos o próprio corpo, como percebemos esse corpo na relação do que é real e o que é mídia. Né? E a conduta que utilizamos para melhorar a nossa aparência, né? Aquilo que fazemos para adequar o nosso corpo ao que está na internet, ao que está nos blogs, ao que está no Instagram, o que aparece na televisão, o que aparece nos panfletos, nos jornais, nas revistas. Qual é a conduta que utilizamos para melhorar a nossa aparência, para deixar mais de acordo com o que aparece nas mídias, né? Isso constitui praticamente um quadro aí muito psicológico, né, que influencia em algumas variáveis, como a configuração do autoconceito, né, o que nós conceituamos, né, do nosso corpo. Isso está ligado diretamente à relação da própria autoestima. A autoestima está ligada diretamente com esses aspectos de como nós construímos esse quadro psicológico, né, em relação à aparência da própria mídia, as relações interpessoais, como nós lidamos com outras pessoas, nossos amigos, nossos parentes, nossos vizinhos, né, nossos amigos de trabalho também, nessa relação com a mídia, ela impõe para nós um padrão de beleza ideal, né? E os estados afetivos, né? Esses estados afetivos estão ligados diretamente à questão da própria vergonha, né? A questão do orgulho em si, né? E como nós podemos apresentar versões mais favoráveis do próprio corpo, né? E fomentar aí basicamente empresas de cosméticos, praticamente patrocinando a própria publicidade, né, que todos os dias coloca para nós um ideal de corpo perfeito, né, colocando aí aparelhos, instrumentos para modelar o corpo, né, basicamente a cada período existe um novo sistema para emagrecimento, é um novo aparelho redutor de gordura, é um aparelho que gera um melhoramento de um aspecto estético que vai estar ligado diretamente a uma questão também de mídia. E isso também acaba sendo muitas vezes um indicador de saúde, ou seja, se eu estou adequado àquele padrão de beleza, né, dito pela mídia, eu tenho aí um padrão de saúde. Quando a percepção, basicamente, aí, né, ela está adequada, e também a questão de doenças, quando há uma distorção na realidade, uma realidade física e também o próprio objetivo disso. Que muitas vezes eu distorço tanto a realidade que, em vez de estar buscando uma relação de saúde, muitas vezes eu caminho uma relação de doença, uma relação de anorexia, uma relação de bulimia, por exemplo, quando eu busco uma magreza excessiva, quando eu busco um padrão de beleza que não condiz ao meu fenotipo, que não condiz à minha realidade biológica muitas vezes, né? Eu sou um ectomorfo, meus braços, a tendência, serem mais compridos, o pescoço mais longo, aí podemos ter outros fenotipos, como o mesomorfo, que é um sujeito mais quadrado, ou um endomorfo, que é basicamente um sujeito mais redondo, uma prevalência maior a ganhar massa gorda, né? Então, ou seja, essas são as considerações e as imagens que somos, né, e a relação que fazemos também com as outras pessoas. Ou seja, o que possuímos e o que gostaríamos de ter. Aquele corpo que nós temos e aquele corpo que nós almejamos em si. Exemplo clássico, né, a imagem do peso, a distorção da realidade que nós temos em relação ao peso, como citamos anteriormente, levando isso muitas vezes a uma vigorexia, uma bulimia ou outros fatores patogênicos relacionados à própria estética em si. Então, falamos um pouco sobre as modalidades de ginástica em academia, né? Não podemos deixar de citar realmente como as academias de ginástica, elas têm um papel fundamental nesse processo, nesse aspecto das ginásticas de condicionamento, que é o título principal desse trabalho, que são inúmeras atividades a serem trabalhadas em academias. Segundo o Idea Foundation, em 1986, ele cita como todos os movimentos diferenciados para a dança, por exemplo, como a dança, o rock, o jazz, o samba, né, o jazz contemporâneo,
principalmente isso relacionado a membros inferiores, como esses aspectos da dança, as manifestações da dança, vêm a ter uma ligação direta com os membros inferiores, com nossas pernas, né? Com isso, não podemos menosprezar, né, que essas atividades trabalham mais as pernas, menosprezar os braços, nossos membros superiores, utilizando inúmeros aparelhos para que isso aconteça, como o próprio step, a bola, né, cambu jumps, cordas, halteres, que podem ser utilizados de diversas formas, também para trabalhar os nossos braços em um ambiente de academia. Trabalhando aí conceitos como a própria saúde, né, a qualidade de vida, né, a estética também e, claro, o lazer. Né, o lazer nesse aspecto da academia, né, ele também pode ser elencado como um ambiente onde eu tenho um tempo, uma atividade e uma atitude. E esses conceitos de tempo, atividade e atitude é tido por um grande sociólogo francês chamado Geoffroy Dumas-Edier. Esse sociólogo francês, Geoffroy Dumas-Edier, escreve muito a respeito sobre o lazer, né, e me cita bastante que um dos lazeres que nós temos, além de um lazer social, lazeres afetivos, lazeres tecnológicos, porque não computadores, celulares, e também nós temos os lazeres físicos, lazeres esportivos, onde a academia também ela pode proporcionar esse aspecto, onde eu tenho esse ambiente também como uma estratégia do meu lazer físico, meu lazer esportivo. Olhando também o contexto histórico, né, senhores, onde na década de 70 nós temos aí movimentos da aptidão física, né? Não podemos deixar que nessa década de 70, 1970, um dos grandes nomes da aptidão física é o Dr. Kennedy Cooper, que mais em breve vamos aí dedicar um material a esse grande nome da corrida, né? Kennedy Cooper, e mais a respeito sobre corrida, veja nos cards aqui em cima, nos is que aparece aqui em cima, que você vai verificar realmente alguns aspectos sobre a corrida de rua em si. E influência desse grande doutor, grande médico, Kennedy Cooper, com os aspectos cardiovasculares, e dando aí pouca importância, infelizmente, né, à musculação e dando pouca importância à calistenia. Até uma questão, claro, falta de conhecimento, falta de avanços também nas próprias pesquisas a respeito da saúde, da qualidade de vida, das aptidões físicas. O próprio Ideal Foundation, ele pega esses respaldos, né, do Kennedy Cooper com ênfase aí em exercícios aeróbicos, que hoje nas academias nós temos aí as modalidades como a própria musculação, né, que também é conhecido como exercício contra a resistência. Nós temos a ginástica, né, a ginástica de academia diversas, como a ginástica, o body pump, nós temos o body balance, que são aí essas modalidades de uma empresa chamada Les Mills, que é uma empresa que foi fundada em 1990, com o intuito de sistematizar e padronizar aulas coreografadas, né? Facilitando também a vida aí dos professores para que eles possam dar mais ênfase a questões de conexão, as questões de entretenimento das aulas, a questão de coaching também, para que realmente tenha uma melhor relação entre professor e aluno, dando maior liberdade. Então, um grande aspecto dessa grande empresa chamada Les Mills, né, hoje, aqui no Brasil nós temos uma empresa que também está ligada a Les Mills, que é a Body System, que tem esse aspecto de pegar essas aulas, dar uma padronizada a elas, melhorar esse aspecto da coreografia e facilitar também a vida aí do professor. E neste ambiente ginástico, né, o professor ele também tem um aspecto também pedagógico, né? Não podemos deixar de citar que o professor nesse processo ginástico de academia, ele tem um papel muito pedagógico, ou seja, de melhorar realmente o passo a passo de evolução do aluno. Eu pego esse aluno hoje, ele entra na academia, ele não tem nenhuma capacidade física e a partir dos meus conhecimentos, daquilo que eu aprendi na minha faculdade, aquilo que eu aprendi também na minha pós-graduação, eu vou melhorar o aspecto desse sujeito, levando esse sujeito do nada para o tudo, seguindo um passo a passo, seguindo os aspectos aí pedagógicos, indo além do próprio rendimento físico, além dos aspectos que ditam a própria aptidão física, mas também melhorar a própria qualidade de vida desse sujeito, atendendo aí os objetivos e a própria, claro, criticidade. Não podemos deixar de levar esse sujeito a também ser crítico daquilo que ele está fazendo, levando ele realmente questionar a todo momento aquilo que ele está fazendo. Então, de uma forma prática,
certo? Realmente as atividades de ginástica, realmente a prática ginástica de academia, aí é um prato cheio. E finalizando, senhores, aí novamente agradeço a atenção de todos vocês aí estarem realmente assistindo os nossos materiais. Se gostaram, dá um joinha aqui embaixo, isso fortalece os nossos materiais, compartilhe com seus amigos, certo, de faculdade, de escola, ou mesmo outros curiosos a respeito aí de nossos materiais. Joia? Informo que continuaremos ainda publicando vários vídeos a respeito dessa playlist a respeito de ginástica. Não deixe de assistir, certo? Se inscreva aqui nessa bola aqui ao lado e assista às próximas videoaulas aqui em si. Joia? Muito obrigado a todos vocês e até um próximo momento. Valeu!